Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos fazer uma espécie de um apanhado geral sobre a parte de óptica, sobre a parte de lentes e a parte de refração, certo? Para isso eu vou estar utilizando o simulador PET. Vou utilizar o simulador PET tanto na parte de refração como na parte de lentes, no caso em especial a lente convergente, certo? E aí nós vamos discutindo ao longo do nosso vídeo aqui, tá ok? Pessoal, bem, por que que a gente estuda a refração, né? A refração nada que mais é que é quando a luz ela passa de um meio para o outro, né? O Buongiorno ele fala muito sobre isso, em que, por exemplo, quando a luz ela passa, a tendência dela é mudar a sua trajetória, ou seja, do que ela seguir o caminho previsto, é justamente uma forma da gente perceber que na realidade ela está vindo de um outro caminho, né? Então a gente percebe, por exemplo, aqui a questão do gato, né? Por exemplo, se você olhar essa imagem, por exemplo, aqui do gato, você percebe que o gato ele tá com a imagem virada, né? Ele não está certinho. Você pode perceber aqui do ladinho que você tem a famosa experiência da quebra do talher, do lápis, acho que você coloca na água, parece que o lápis quebrou, né? E outros exemplos bastante interessantes que a gente tem é quando você está dentro da piscina, né? Por exemplo, dentro da água, certo? O que que acontece muitas vezes? Já vou mostrar aqui rapidinho. A gente consegue perceber, né, que muitas vezes aquela profundidade que a gente tem, ela não é uma profundidade que a gente conheça. Então, por exemplo, quando você tem por exemplo, algo que está dentro da água em outro meio, a tendência é o nosso cérebro fazer uma projeção, certo? Uma certa linearidade do processo. Então, o que que acontece aqui, por exemplo? A gente entende que você tem, por exemplo, imagina o seguinte, ó, você tem aqui um objeto, tipo um peixe, né? Imagina que você vai pescar. E aí você está vendo o peixe numa certa posição, mas na verdade ele está mais fundo que aquilo, ele está em outra posição, certo? E aí você vai tentar, por exemplo, fazer uma lança, alguma coisa para pegar o peixe e você acaba errando, né? E é por uma questão simples, refração. O que que acontece? A luz, quando ela chega aos nossos olhos, lembrando que o ser humano não emite luz, simplesmente ele acaba recebendo a luz né, do objeto. Nós fizemos, no caso, uma projeção dessa luz, ou seja, nós imaginamos que como a luz ela viaja sempre em linha reta, nós vamos imaginar de que o objeto está na continuidade desse raio de luz que está chegando para nós. Então, por exemplo, se você imaginar essa retinha que está aqui, né, você tem, na verdade, esse prolongamento aqui, certo? Então, você tem essa questão, né, bem interessante. Você acaba tendo né, essa sensação, né? E isso faz com que você tenha uma falsa noção de profundidade, né? Por exemplo, o índio, né, quando ele vai pescar, ou os nativos normalmente vão pescar com arco, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Muitos animais, eles fazem justamente uma compensação devido a esse efeito aqui, né? Obviamente, sem eles saberem o porquê disso, né? Bem, vamos lá. Bem, gente, o que a gente pode falar sobre a refração? A refração, como a gente falou, é quando existe uma mudança na trajetória da luz, né? Isso acontece basicamente por causa que a luz, ela é uma onda, certo? Nós vamos ver esse conceito um pouquinho para frente, e a onda, ela sempre interage com matéria. Então, quando existe uma mudança de meio, realmente vai existir uma interação da luz, certo? Com certas frequências de onda, interação em si, e isso vai fazer com que haja um desvio, um certo digamos assim, atraso na sua propagação. E para poder manter as mesmas propriedades, frequência e tudo mais, você acaba tendo que ter esse desvio da luz aqui, certo? Então a luz, a tendência dela é mudar o seu caminho, certo? Mudar a sua trajetória por causa que ela está mudando o seu meio, certo? Se você tiver, por exemplo, a luz, né, chegando ela bem perpendicularmente à superfície, você não terá isso. Então, o segredo da pesca, por exemplo, se um dia você estiver perdido no meio do mato e tiver que pescar, você pode, por exemplo, fazer com que, de uma forma súbita, que o peixinho, ele, né, que será sua comida, que você está faminto, ele fique bem muito próximo, quase perpendicular a você. Aí você tem certeza de que ele está ali, por exemplo,
certo? Bem, para a gente poder medir esse grau, essa questão aqui do desvio, a gente mede através de uma propriedade chamada índice de refração. O índice de refração, na verdade, ele é uma razão entre velocidades de meio, ou seja, a velocidade ou quanto que a luz no vácuo é mais rápida em relação ao meio que ele se encontra. É chamado índice de refração absoluto. O que acontece? A luz, a maior velocidade da luz que a gente tem é no vácuo. O que acaba acontecendo? Quando a luz ela passa para o outro meio, existe um retardamento na sua velocidade. E então a gente mensura a índice de refração dessa forma, como sendo a razão entre o índice, a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, né? 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, sobre a velocidade do meio que se encontra. E aí nós vamos ter a chamada índice de refração, né? Esse termo a gente chama de refringência, certo? Então, é um negócio bem interessante da gente observar, ok? Beleza, então. Então, o que a gente temos aqui, né? Para a gente poder explicar um pouquinho melhor isso, né, nós vamos ter o chamado índice de refração, como eu falei para vocês, né? Observe aqui o interessante sobre isso, né? Vejam que esse índice de refração ele depende do material, certo? O índice de refração vai depender do material. Então, normalmente o ar ele tem um índice de refração bem próximo ao do vácuo, certo? A gente considera bem próximo a ele, então a gente fala que o índice de refração do ar é 1, como o do vácuo também acaba sendo 1, quer dizer que praticamente a luz ela tem a mesma velocidade no ar como no vácuo, né? Uma aproximação. Quando você vai para a água, você tem 1.3, quer dizer que a velocidade da luz ela é aproximadamente 30% menor, né? Na verdade, 33,33%, 33,33% menor que a velocidade da luz em relação ao vácuo. Em relação à glicerina, 1.4 e assim por diante, certo? Percebo que os materiais como o diamante têm alto índice de refração, certo? Para poder mensurar isso, nós vamos ver essa coisinha aqui, que é chamada de Lei de Snell-Descartes. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Snell-Descartes rapidamente aqui, ó. O que seria essa Lei de Snell-Descartes, né? É chamada Lei da Refração. Ele mediu através disso, né, que primeiro com relação à luz, né, ele redigiu duas leis. A primeira lei é que a luz ela sempre irá refratar, né, no caso quando ela passa de um meio para o outro, e essa reta normal, né, que a gente está vendo aqui, a reta normal ela é uma reta perpendicular às superfícies, tanto a refração como essa reta normal, elas estão exatamente no mesmo plano. Isso significa que você não terá, né, nessa situação a luz que ela saia desse plano em si. Existem situações que isso possa acontecer, né? Então, imagina essa situação. O que é o mesmo plano, professor? O senhor está me confundindo. É o seguinte, você teria, por exemplo, a reta normal, você teria essa retinha que ela está vindo para cá, né, como está sendo mostrada. A luz, por exemplo, esse feixe refratado, ele não sairia em direção a você, né? Então não estaria, por exemplo, saltando em direção à tela do computador, nem se aprofundando em direção à tela do computador. Ele está no mesmo plano do computador, ou seja, está no plano 2D da sua tela de computador. Certo? E a lei de Snell-Descartes ele fala basicamente sobre a questão do índice de refração. Percebe que a gente vai falar sobre a questão da luz monocromática. Olha que coisa interessante, a luz monocromática, certo? A luz monocromática ela era importante porque a gente vai perceber que o índice de refração depende da frequência, certo? Então a gente vai trabalhar com um caso bem específico que são luzes de apenas uma única cor. Bem, o que acontece? A gente percebe que existe uma relação entre ângulos e esse índice de refração. Então, como assim, prof? É o seguinte, cara. Quando você for trabalhar com esse índice de refração, você tem que imaginar que aqui, certo? Que aqui você terá um chamado ângulo de incidência e ângulo de refração. Não é reflexão, é refração. Certo? E esse ângulo de refração, como na reflexão, está sempre relacionado com a reta normal. Então, o que vai acontecer é que você terá esse ângulo aqui, certo? E esses ângulos, eles são dados por essa expressão. Índice de refração
vezes o ângulo V seno do ângulo de incidência, ou seja, o NA está relacionado com o ângulo do índice de refração. É igual ao NB, que é o índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo de refração, certo? Bem, eu vou mostrar agora para vocês uma relação sobre a questão dos ângulos. Então, ó, eu tenho um experimento aqui, né, o simulador PET. Perceba que ele me incidiu, né, para que eu pudesse fazer essa experiência aqui, né? Eu vou colocar um transferidor aqui para demonstrar isso e veja que interessante, né? Toda vez que eu incido uma substância um raio, né, no caso a luz, sobre um meio, existe sempre uma parte da luz que ela terá uma reflexão e uma refração. Então, se você pedir, por exemplo, intensidade, então vai perceber que aqui tem aproximadamente 9% de 9,20% de reflexão e com certeza os outros 90,80 vão ser de refração. Então, toda vez que a luz ela acaba medindo, né, você precisa ter essa relaçãozinha aqui. Uma coisa interessante com relação ao tempo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você for medir aqui e aqui, né, perceba uma coisa interessante, né? Olha, veja que interessante. Percebo, né, que aqui você tem a mesma frequência. Olha que doido, né? Você tem a mesma frequência, ou seja, tanto na refração como na reflexão, você terá a mesma frequência envolvida, certo? E você pode perceber que essa curva, por exemplo, aqui, ela é uma curva que ela está bem pequenininha, né? Ó, pode perceber que ela tá bem pequenininha, né? Por causa da sua intensidade, certo? A amplitude dela é pequenininha, mas você vai perceber que é a mesma frequência, certo? Então, por exemplo, aqui está relacionado com o mesmo período, ou seja, o mesmo intervalo que cumpre aqui tem que ser o mesmo que irá cumprir aqui, por isso que tem que mudar os índices de refração e a velocidade, assim por diante, certo? Então, tá aí, né? A gente tem essa relaçãozinha aqui. Bem, gente, o que acontece aqui também, né? A gente percebe que dependendo do ângulo que você tenha, ó, olha que interessante, você tem um ângulo, você vai ter a lei de Snell funcionando aqui perfeitamente, né? Então, perceba, por exemplo, que tem um ângulo de 30 graus, ele está refletindo sobre ângulo de 30 graus, reflexão, como é para ser, e aqui perceba que não está no 30 graus, certo? Está com um ângulo menor. Isso aqui vai depender do quê? Da índice de refração entre eles. Por exemplo, coloquei o índice de refração como vidro, certo? Agora, se eu mudar, olha que interessante, quanto mais próximo esse índice de refração estiver indo para a água, para o ar, por exemplo, mais reto é a tendência dessa luz manter a sua propagação retilínea. Enquanto que se eu aumentar o índice de refração do material, a tendência dele é sempre se aproximar, por exemplo, com a normal. Desde que a luz ela esteja indo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Agora, se eu fizer o oposto, por exemplo, colocar aqui como ar, e aqui começar a mudar, ó, veja que interessante, ó. Percebo que estava 30 graus ali, né? Ó, percebo que aqui está 30 graus. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a mudar essa questão aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu começo a mudar esse índice aqui, certo? Eu começo a fazer um índice cada vez diferente, né? Ó, por exemplo, o índice bem de 1,60, né? E aqui vai acontecer um negócio, né, que é chamado de ângulo limite. Então, quando a luz, por exemplo, ela vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente para um menos refringente, olha o que acontece, né? Você vai ter a história da reflexão total. Ou seja, vai ter um momento em que a luz, ela praticamente vai refletir de maneira totalitária. Ou seja, por exemplo, a partir desse ângulo aqui, ó, a partir, por exemplo, de 30 e poucos graus, aproximadamente, sei lá, acho que deve ser 40 graus por aqui, né? Isso é isso, vamos ver. 35 graus, por exemplo, nessa relação aqui, pouco mais de 35 graus, você vai ter a famosa reflexão total. Esse aqui é o princípio, certo, da fibra óptica, né? É um bom exemplo de fibra óptica aqui, certo? O mesmo não ocorre se eu fizer o oposto aqui, ó. Por exemplo, se eu mudar o índice, ó, eu vou mudar o índice, isso não ocorre, né? Eu posso mudar à vontade o ângulo, que não existe uma maneira de ter a reflexão total, ó. Não existe uma maneira de ter a reflexão total. Então, a reflexão total, por exemplo, só ocorre de um índice para o outro, né? E vamos ver se muda com a frequência de luz, né?
Ó, se vocês observarem, existe uma leve mudança, certo? Ó, observem aqui que existe uma leve mudança com relação à posição desse raio de luz. Ele está mudando bem pouquinho. Se vocês observarem bem aqui embaixo, ó, você consegue ver essa diferença. Ó. Olha ali, ó. Ó, ela tende a se afastar da normal e aqui ela tende a ser aproximada da normal. Então, percebendo que está abrindo um pouco o espectro e diminuindo. É por causa que o índice de refração depende muito do meio de propagação. O índice de refração depende do meio de propagação, obviamente, e da frequência envolvida. Por isso que o arco-íris, por exemplo, ele abre o seu espectro quando a luz passa por uma gota de chuva, por esse motivo aí, certo? A ideia do prisma, né? Então, se você pegar um prisma aqui, certo? Você joga a luz aqui, ela sofreu desvio, mas se você jogar a luz branca, por exemplo, ele faz aqui, ó, o disco do Pink Floyd, né, que a gente fala. Então, ó, né? Então vai depender do que você tiver, ó. Certo? Opa. Certo? Então você vai ter o disco do, como eu falei, do Pink Floyd aqui. Beleza? Beleza, meus queridos? Ok, então nós falamos sobre essa questão da lentes, né? Então o que a gente tem aqui, gente? Então o índice de refração, nós temos a chamada lei de Snell, que é essa leizinha que a gente falou aqui, certo? Tá aqui, ó. A lei de Snell, certo? A lei de Snell, e a gente vai ter esse ângulo limite que eu falei para vocês, que é quando você tem o ângulo aqui, né? O que acontece nas expressões? A lei de Snell é essa cara aqui, né? Ele vai depender do ângulo, como a gente mostrou ali. Agora, quando você tem um ângulo limite, o que acontece? No ângulo limite, você terá que o seno, nesse caso, certo? O seno ele vale 90. Onde o seno 90 é 1. Então, você vai ter essa relação, que o ângulo limite é igual o NB sobre o NA, ou seja, o índice de refração menor sobre o seno do razão entre o índice menor pelo índice maior. E a partir disso você consegue determinar o arco seno dessa função aqui, tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a questão das lentes, né? O que a gente pode falar sobre a questão das lentes? Primeira coisa, meus queridos, lentes, certo? A gente vai, agora nós vamos passar para uma outra página, 191, certo? Que elas são, como é que elas são formadas? Bem, basicamente as lentes, elas são oriundas, né, da mesma forma como os espelhos. A diferença do que o espelho refletir, a lente ela refrata a luz. Ela é formada por ideia de duas esferas, certo? Que elas estão em comum aqui, não exatamente no mesmo centro, mas que você pode juntar esses carinhas aqui, né? E formando as chamadas lentes. A gente tem algumas lentes do tipo lente bicôncava, plano côncava, côncavo convexa. E você tem a bicôncava, plano côncava e convexo côncavo. Certo? São essas lentes aqui. Essas lentes aqui que eu mostrei aqui, ó, elas são as chamadas lentes de borda fina, enquanto que essa aqui você vai ter a lentes de borda grossa, certo? São as lentes de borda maiorzinha aqui. Bem, gente, o que acontece aqui? As lentes são classificadas de dois tipos, as chamadas lentes convergentes, que são essas aqui de borda fina, e as lentes divergentes, que são as lentes de borda grossa. Repetindo, as lentes de borda grossa são chamadas de divergente, as bordas de lente fina, de borda fina, são chamadas de convergente. A lente convergente, o próprio nome já fala, ela converge a luz, então ela irá convergir a luz para um único ponto. Enquanto que a lente divergente, ela faz o processo oposto, ela acaba nesse caso, divergindo a luz, ou seja, abrindo o feixe de luz. Perceba que aqui, ó, né, no caso de uma lente convergente, você tem a luz ela fechando em um ponto, enquanto que a lente divergente você tem a abertura do ponto. A definição de lente convergente e divergente tem relação ao índice. Perceba que aqui ele deu uma informação importante, que o índice do meio 2 da lente tem que ser maior, certo? Que o índice do meio 1. Então, existe uma coisa, que sempre o índice do maior aqui tem que ser maior do que o interno ali, ok? Bem, para uma demonstração disso, nós vamos trabalhar com as chamadas lentes delgadas, né? O que é uma lente delgada? É uma lente na qual
o nosso trabalho, né, envolvido, você vai fazer com que o raio de curvatura, né? O que é o raio de curvatura, professor? É isso aqui, ó, é o que traça as lentes, eles vão ser muito maiores do que a espessura da lente. Então a gente vai chamar isso de lentes delgadas, né? A grande vantagem das lentes delgadas é que elas formem mais nítidas. Então a gente representa a imagem de lente convergente como sendo esse símbolo aqui de seta, enquanto que você vai ter a lente de borda divergente quando você vai ter essa parte aqui, certo? Bem, e como é que forma a função das imagens dele? Bem, para formar as imagens, pessoal, eu tenho um outro simulador aqui para mostrar para vocês. Aqui nesse caso, eu estou trabalhando com uma lente, uma lente de borda supostamente fina, né? O diâmetro dela é que ela tem um diâmetro, né? Ela está cada vez mais fina aqui, ó, né? Ela só está aumentando aqui o feixe dela. E você perceba que o raio de curvatura dela, o que acontece? Quanto maior a esfera, né, que forma a lente, mais fina é a lente. Perceba-se que a sensação de curvatura da lente acaba sendo menor. Enquanto que mais encurvada a lente for, né, menor a esfera que forma esse cara aqui. Bem, na lente nós vamos ter as mesmas coisas que dos espelhos. Nós vamos ter basicamente o ponto focal, que é esse pontinho aqui, certo? E nós vamos ter um chamado que o centro de curvatura, nós vamos ter um ponto chamado antiprincipal, plano antiprincipal. A diferença é que numa lente você vai ter os dois lados, né? Como assim, prof? É o seguinte, se você for analisar aqui a imagem, né? Aqui você vai ter dois focos, o foco objeto e o foco imagem, certo? E também nós vamos ter o chamado plano antiprincipal. O antiprincipal é foco e o antiprincipal é foco imagem e o antifoco principal objeto, certo? Praticamente com relação à relação entre eles é igual do espelho. O antiprincipal, certo? Ele está na verdade na metade, né? Está na metade, melhor dizendo, está no dobro do valor do foco, certo? De um lado para um outro. O que acontece é que nos espelhos, como as lentes são formadas por duas esferas, né? Eu posso ter, por exemplo, esferas de curvaturas diferentes, certo? Então isso significa que eu vou ter um desenho um pouquinho diferente aqui, né? Então eu vou ter um meio termo com relação a tudo isso. Por isso que eu tenho dois focos, aqui um foco objeto, foco imagem, foco antiprincipal, foco imagem, né? E percebam que existe uma diferença aqui, ó, né? Analisem, por exemplo, com relação ao... Opa. Aqui, ó. Percebo que aqui você trabalha com uma lente convergente e uma lente divergente. A lente convergente, o objeto está à esquerda e aí o foco imagem está à direita, né? Melhor dizendo, o foco objeto está à esquerda e o foco imagem está à direita na convergente, e na divergente está ao contrário. O foco imagem está à esquerda e o foco objeto está à direita. Beleza, meus queridos? Bem, como é que funciona a formação das imagens, né? A formação das imagens aqui, ele funciona da seguinte forma. A mesma ideia que a gente fez lá, né? Lá nos espelhos. O raio de luz, ele vem em paralelo, vai passar pelo foco, só que passa pelo foco do outro lado, certo? O foco... também eu tenho o raio de luz que vem pelo foco, sai paralelo. E eu posso ter o raio de luz que ele passa pelo vértice, certo? Pelo centro, pelo vértice da nossa lente, certo? A diferença é que nesse vértice ele não há refração, ele só continua em linha reta. Então veja que você vai ter praticamente as mesmas imagens que a gente tem lá do espelho, né? A lente convergente, ela tem as mesmas características praticamente do espelho côncavo. É a mesma coisa. Então o que acontece aqui, ó? Por exemplo, quando o objeto está muito longe, está muito afastado, ou seja, está longe ainda do ponto antiprincipal. Se você imaginar o antiprincipal, ele deve estar por essa região aqui. A imagem ela acaba sendo da mesma forma como a gente vê lá, né? Ele está obedecendo a natureza, que é uma imagem real, invertida e menor. Da mesma forma que a gente viu, se a imagem ela é invertida, a imagem ela é
real. Isso aqui é a imagem do projetor, por exemplo. Certo? A imagem do projetor é a imagem real. Quando você vai afastando, né, você vai aproximando, a tendência é fazer isso aqui, ó. Certo? A tendência é fazer isso aqui. Você tem essa jogadinha aqui, né? Então, você, olha que doido, ó. Você vai ter aqui a imagem sendo formada, né? Aqui, por exemplo, seria sobre o objeto, né? Aqui, por exemplo, seria bem próximo entre o ente principal e o foco, né? Perceba que a imagem aqui vai ser real invertida e maior. Quando você, por exemplo, coloca bem sobre o foco, não temos imagem, da mesma forma como a gente tem lá no espelho côncavo, certo? E aqui, ó, você vai começar a formar as chamadas imagens virtuais, né? Que seria imagem virtual direita e maior. É que nem no espelho côncavo, certo? As mesmas nomenclaturas de imagens em si, certo? Beleza, então. O que acontece aqui, ó? Né? O que acontece aqui? Quando você tem essa parte, né? Uma coisa linda, né? Aqui, ó, tá se afastando desse jeito. Então você tem as classificações das imagens, né? Essas classificações dependem, como eu falei, do raio de curvatura. Olha que doido, né? Então o raio de curvatura influencia. O raio de curvatura mexe com o foco. E o foco é a característica da lente, né? No caso, vai mexer com o diâmetro dela aqui também, ó. O que acontece com o diâmetro da lente, né? Ela vai deixar uma imagem mais nítida ou mais clara. E o índice de refração. O índice de refração também mexe com o foco, certo? Então, índices de refração maiores faz com que você tenha lentes com um foco mais próximo ao instrumento, né? Ao objeto aqui, no caso a lente, certo? É isso que acaba acontecendo. Gente, e aí para a gente poder finalizar, vamos só memorizar a questão das nossas, né? Nossas lentes. A gente tem, por exemplo, aqui as lentes convergentes. Olha as imagens que ele formam, né? Real invertido e menor. Olha, ele está antes do ponto principal. Sobre o ponto antiprincipal, você tem objeto, você tem real invertida e igual. Entre o antiprincipal e o foco, você tem real invertida maior. Sobre o foco, você tem imagem própria. E você tem virtual direita e maior, como eu mostrei no simulador, com o objeto, né, aqui. Por exemplo, a imagem virtual, lembre-se que são sempre imagens vistas. Aqui você tem já a lente divergente. A lente divergente ela sempre vai formar um único tipo de imagem, que é virtual direita e menor. Beleza? Espero que tenham gostado da nossa aula, certo? E que novas ideias surjam com isso aí, ok? Obrigado pela atenção de todos e até mais.